No coração da cidade, erguia-se o Hospital São Lázaro. Uma estrutura gótica imponente, sombria, que parecia sugar a luz do dia. Paredes altas e cinzentas, janelas em arco que pareciam olhos vazios, e uma torre cineira pontiaguda que riscava o céu nublado como uma adaga. O hospital era um gigante adormecido, guardando segredos obscuros e sussurrando histórias de sofrimento. No topo desta torre, em uma sala repleta de livros antigos e instrumentos médicos empoeirados, trabalhava o Dr. Silas, um homem de meia idade, elegante, com cabelos grisalhos penteados para trás e um bigode fino que acentuava seu sorriso cortês. Mas eram seus olhos que realmente perturbavam, penetrantes, intensos, como se pudessem dissecar a alma de uma pessoa. Ele se movia com uma aura de autoridade silenciosa, seus dedos longos e pálidos deslizando sobre os prontuários médicos com uma familiaridade desconcertante. O Dr. Silas era um homem de contradições. Um médico brilhante, renomado por sua compaixão e dedicação aos seus pacientes. Mas, sob a superfície polida, escondia-se uma ambição implacável, uma busca obsessiva pelo controle da mente humana que o levara a um caminho obscuro. O Elixir era a obra-prima do Dr. Silas, o resultado de anos de pesquisa secreta e experimentos antiéticos. Ele o chamava de Aqua Veritas, a água da verdade, acreditando que a droga tinha o poder de desbloquear as partes mais profundas e ocultas da psique humana. A droga era administrada em doses cuidadosamente controladas, diluída em vinho ou chá, disfarçando seu sabor amargo e metálico. Os efeitos da Aqua Veritas eram inicialmente sutis, uma sensação de euforia, seguida por uma clareza mental incomum. Os pacientes relatavam sentir seus sentidos aguçados, suas mentes inundadas por pensamentos e ideias. Mas com o aumento das doses, os efeitos colaterais começavam a se manifestar. O Elixir, antes promissor, revelava sua verdadeira natureza, um veneno insidioso que corroía a sanidade mental, aprisionando suas vítimas em um labirinto de terror e loucura. Nos corredores silenciosos do Hospital São Lázaro, os sussurros sobre uma doença estranha começaram a circular entre os funcionários. Pacientes, antes calmos e esperançosos, tornaram-se cada vez mais agitados, atormentados por pesadelos horríveis e delírios perturbadores. Os gritos angustiados ecoavam pelos corredores à noite, rompendo o silêncio sepulcral e causando arrepios na espinha dos enfermeiros mais experientes. As famílias, desesperadas, testemunhavam a deterioração rápida de seus entes queridos. Aqueles que antes buscavam consolo entre os muros do hospital, agora pareciam estar se afogando em um mar de loucura. A administração, no entanto, mantinha-se evasiva, atribuindo os incidentes a crises psicóticas e surtos repentinos, comuns em pacientes com doenças mentais. Mas os sussurros persistiam, alimentando a suspeita e o medo. Enquanto isso, o número de mortes inexplicáveis dentro do hospital aumentava a cada dia. Lucas, um jovem detetive conhecido por sua mente perspicaz e sua determinação inabalável, foi designado para investigar as mortes no Hospital São Lázaro. Ele não era do tipo que acreditava em histórias de fantasmas ou conspirações, mas havia algo profundamente perturbador na atmosfera do hospital. Lucas iniciou sua investigação examinando os prontuários médicos das vítimas, procurando por qualquer padrão ou anomalia que pudesse fornecer uma pista. Ele interrogou a equipe médica, os pacientes e suas famílias, anotando cuidadosamente cada detalhe, cada discrepância, cada olhar evasivo. Ele descobriu irregularidades nos registros médicos, discrepâncias nas dosagens de medicamentos e um número alarmante de pacientes que exibiam sintomas idênticos, alucinações vívidas, paranoia extrema e um medo paralisante de que algo estivesse tentando prejudicá-los.
Todas as pistas pareciam levar de volta ao Dr. Silas e seus métodos não convencionais. Lucas confrontou o Dr. Silas em sua sala de estudos, o olhar penetrante do detetive fixo na máscara de calma do médico. Ele apresentou suas descobertas, cada pedaço de evidência cuidadosamente reunido, cada irregularidade meticulosamente documentada. Ele questionou o médico sobre o elixir experimental, sobre as doses excessivas de medicamentos, sobre as alucinações relatadas pelos pacientes. O Dr. Silas ouviu com atenção, seus olhos escuros fixos em Lucas com uma intensidade desconcertante. Ele negou veementemente qualquer irregularidade, atribuindo as acusações à paranoia e à imaginação de mentes perturbadas. Ele argumentou que estava tentando ajudar seus pacientes, que seu elixir era a chave para desbloquear os segredos da mente humana e aliviar seu sofrimento. Mas Lucas não se deixou enganar. Ele sabia que estava lidando com um indivíduo perigoso, um homem que não hesitava em sacrificar vidas humanas em nome da ciência. A determinação de Lucas em expor a verdade e levar o Dr. Silas à justiça só se fortaleceu. Ele solicitou mandados de busca para o hospital e o laboratório particular do médico, determinado a encontrar provas concretas dos experimentos ilegais. Mas o Dr. Silas, com sua inteligência astuta e sua rede de influência, estava sempre um passo à frente. Naquela noite fatídica, enquanto a chuva açoitava as janelas do hospital e trovões sacudiam os alicerces do prédio, um incêndio de causa desconhecida irrompeu no laboratório do Dr. Silas. As chamas, alimentadas por produtos químicos e papéis, espalharam-se rapidamente, engolfando tudo em seu caminho. Os bombeiros lutaram bravamente contra o incêndio, mas quando as chamas foram finalmente contidas, o laboratório foi reduzido a cinzas. O Dr. Silas desapareceu naquela noite, desaparecendo sem deixar vestígios, como se tivesse se dissolvido nas sombras. Sem provas para incriminá-lo, o caso contra o Dr. Silas desmoronou. O Hospital São Lázaro, agora manchado pela tragédia e pela suspeita, foi fechado permanentemente. Os pacientes restantes foram transferidos para outras instituições, carregando consigo as cicatrizes invisíveis de seu tempo sob os cuidados do Dr. Silas. O hospital, outrora um farol de esperança para os aflitos, tornou-se um símbolo de horror e mistério. Histórias sobre os experimentos distorcidos do Dr. Silas e os gritos dos pacientes torturados ecoavam pelos corredores vazios, transmitidas de geração em geração. Tornou-se um local de peregrinação para caçadores de fantasmas e almas corajosas, atraídas pela promessa de um vislumbre do sobrenatural. E assim, o legado do Dr. Silas e do Hospital São Lázaro viveu uma mancha escura na história da cidade, um lembrete constante de que a linha entre a genialidade e a loucura pode ser assustadoramente tênue.